tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esta obra sensacional de Peter Beardsley, Tubarão. E assim, eu vou aqui tentar ser muito justa ao falar desta obra, porque é muito bom, eu gostei, mas assim, eu vou ser justa, eu vou falar as coisas boas e as coisas ruins, porque tem muita coisa ruim aqui, em muitos pontos aqui realmente ele pecou, mas eu vou ser justa, vou ser muito justa e vou dizer, olha, é muito bom por isso, e vale ser lida por todos esses pontos bons que eu vou aqui comentar. E sem deixar também de passar pano para os pontos ruins onde, né, o autor pecou. Então, vamos partir do princípio. É uma obra boa? É. Então, tanto que eu peguei esse livro aqui, ele é uma edição de 1975, gente, é uma raridade. Então, você pode ver as folhas aqui totalmente amareladas. Então, é uma edição bem antiga. Essa capa aqui é muito bonita. E quando chegou o livro, obviamente, né, eu fui pegar para dar uma limpada, né, e tal, fazer a higienização bonitinho. E eu comecei a folhear, peguei para ler as primeiras páginas. Gente, eu não parei. Eu estava lendo outra coisa, parei o que eu estava lendo, comecei a ler Tubarão. E fui até o final, gente. Eu simplesmente não parei, não consegui parar de ler, porque é muito bom, é envolvente. Então, quer dizer, o autor sabe desenvolver uma narrativa, ele sabe te prender, sabe construir, né, uma ambientação ali. As cenas dos ataques de tubarão são emocionantes, é muito bem construído. Em alguns aspectos vai lembrar muito Jurassic Park, então eu vou comentar, né? Eu vou fazer algumas comparações aqui também. Então, assim, é bom. Ele é um autor bom, ele sabe escrever, percebe-se. E é gostosa a narrativa dele. Porém, né, ele peca em algumas coisas. Uma delas é a construção dos personagens, porque isso é algo muito importante, isso é algo crucial, não é, em uma obra, é justamente a construção dos personagens. Embora ele tenha uma boa ideia, ele tem uma boa premissa, tem um bom desenvolvimento de premissa, ele tem uma boa narrativa, ele sabe desenvolver, ele sabe criar atenção, ele sabe te colocar no lugar, porque você é transportado, ele consegue fazer isso e é muito bom. Porém, ele pecou aqui na construção dos personagens. Em muitas cenas aqui, gente, você acaba torcendo pelo tubarão. É sério, o melhor personagem, o personagem mais interessante da obra é o tubarão. Porque nós vamos ter todos os outros personagens, você não se importa verdadeiramente com eles, você não tem tempo para se importar com eles, construir aí essa conexão com os personagens, você não tem tempo e ele não fez isso, não se importou em fazer isso. Então você fica meio assim, sabe, perdido na obra. E você aparece aí um monte de personagens, só que na verdade nenhum deles é legal, nenhum deles é cativante, você não se conecta com nenhum deles. E aí eu vou comparar com Jurassic Park. Que a premissa é a mesma, né? É o homem lutando ali contra um animal feroz e tudo mais. E lá você tem um grupo de pessoas, e veja bem, todos eles são bem construídos, todos esses personagens são complexos. Tem o Alan Grant, tem o Ian Malcolm, que é o meu personagem preferido, eu amo o Ian. Então, assim, e cada um tem o seu... Eles acabam virando uma equipe, e nessa equipe cada um tem a sua função ali, cada um tem o seu psicológico ali, né, bem traçado, bem definido, né, quem eles são, como eles pensam, ou seja, são personagens que se tornam reais, porque eles são apresentados a você, e logo você se importa quando eles estão em situação de perigo, e são personagens cativantes, e aqui não tem, na verdade, não tem um personagem aqui que presta. Não tem o melhor personagem mesmo é o tubarão. A começar o prefeito, não vale, não presta. Né? Ele é corrupto, ele só pensa nele, no dinheiro e toda a situação que está acontecendo ali, ele não está nem aí para as vidas, ele só quer resolver a situação que ele se meteu ali em dívidas e o problema dele é dinheiro, e enfim. Não tá nem aí. Então é um personagem também que você não se conecta, não é cativante, você não se importa. Tem o xerife da cidade, xerife não, é oficial ali, né? Policial, chefe de polícia.
Ele é um dos melhores personagens, sim, mas ele também tem lá os seus vícios, ele marca bobeira de vez em quando, né, seria, na verdade, o nosso personagem principal, né, que é o Brody. O Brody, então, ele é proativo, né? Ele se importa com as pessoas, ele diz, olha, fechem as praias, fecha a praia, porque, olha, vai dar ruim, tal, né? Ele vai brigar até por isso, mas ele vai passar por uma série de coisas ali, e ele vai se deixar envolver, ele vai ouvir as vozes e vai, tá bom, faça o que vocês quiserem. Então ele tem ali um certo vício também. A esposa desse Brody, que é a Ellen, também não vale nada, porque ela, na verdade, vai trair o marido. Então, ou seja, aqui a gente vai ter um subplot de adultério cruel, que vai gastar boa parte aqui da narrativa simplesmente tratando ali o adultério da mulher do Brody, que seria, digamos assim, o nosso protagonista. E a Ellen, ela vai trair o Brody justamente com um especialista que vai chegar, né, nessa cidade para ajudar. E então tem toda uma situação aí que eles vão ficar, ela vai dar em cima desse cara, e de modo que, né, vai rolar aí a traição. Então esse rapaz, esse Hooper, que é um apaixonado aí pela vida marinha, um estudioso, ele vai trabalhar ali lado a lado com o Brody para descobrir que animal é esse, de onde vem, por que ele está ali, vai fazer um estudo todo ali do oceano, dos animais que estão ali, para poder saber de onde veio, por que veio um tubarão ali atacar aquela altura, né? O que ele está fazendo ali e por que ele está ali há tanto tempo atacando as pessoas, enfim. Então, esse personagem aí vai ter um papel importante, sim, na história. E o Hooper, além disso, além de estar ali juntamente com o Brody, ele vai, logicamente, ter esse relacionamento aí com a esposa do Brody. Então vamos ter aqui um adultério que, para mim, é totalmente desnecessário na obra. Aí vem a minha crítica, aí vem isso que eu disse aí, que ele não soube trabalhar bem a construção dos personagens. Por que fazer uns personagens tão desagradáveis? Por que fazer personagens com vícios assim, fazendo coisas condenáveis, enfim, para quê? Enfim, não pede, a obra não pede, o tom da obra não pede, então tem muita coisa sexual, não é só esse núcleo, tem outras coisas, em outras situações, a gente vai ver conotação sexual, a gente vai ver em muitos pedaços, em muitos trechos aqui da obra. E são situações desnecessárias, eu creio que ele pensou assim, bom, a gente tem que dar uma história, a gente tem que ter um plot, para não ficar só aí, né, na caçada ao tubarão e essa coisa toda, né, vamos dar uma história, vamos dar um plot. Só que sexo, do jeito que foi feito aqui, não é desenvolvimento de personagem, não é desenvolvimento de história, de plot, é simplesmente, na minha opinião, na minha visão, encheção de linguiça, e você colocar alguma coisa que realmente não tem nada a ver, destoa totalmente do tom da obra, e não, pelo contrário, não te aproxima dos personagens, né? Então vamos imaginar um confeiteiro que fez um bolo maravilhoso, ou seja, o cara fez tudo certinho, fez um bolo, a massa tá perfeita, tá saborosa, tudo de qualidade, o recheio de qualidade, aí ele fez tudo bonitinho, cobriu o bolo todo ali com cobertura branca, beleza, aí ele foi confeitar. Ótimo. Só que quando você vai provar o bolo, por mais que esteja tudo certinho, que ele fez certinho, você vai... Tem alguma coisa que tá errado, não tá bom, estragou, porque não tá legal. Aí você percebe que o bolo tá perfeito. Só que na hora que ele foi confeitar o bolo, ele foi fazer lá os desenhos, as florzinhas, fez um sol amarelinho, umas florzinhas vermelhinhas, só que aquele sol amarelinho, aquelas florzinhas vermelhinhas que ele desenhou em todo o bolo, aquilo lá é simplesmente ketchup e mostarda. Ou seja, aí quando você come aquilo, não combina e não é bom, e estraga aquilo que é bom. Entendeu o que eu quis dizer, né? Ou seja, nada contra os elementos. Eu, inclusive, gosto muito de ketchup e mostarda, né, gente? Mas, por exemplo, em um cachorro quente. Então, é mais ou menos isso aí que ele fez. Então, não ficou legal. Então, não pede. A não ser, você quer demonstrar ali os vícios de algum personagem, você quer colocar uma cena, um sexo ali pra chocar,
ou então um personagem fazendo alguma coisa duvidosa ali, um personagem mais que tem algum caráter duvidoso, fazendo alguma coisa ali ruim, para chocar, a título de quê? Não de plot, mas a título de uma denúncia social. Por exemplo, tem uma razão de ser, porque ele está demonstrando, ele está denunciando, ele está revelando alguma coisa, ele quer mostrar algo pra gente através dessa conduta má desse personagem. Isso é uma crítica social. Tudo bem, então aí a gente entende. E além disso, fora disso, tem uma outra coisa por trás, aí tem o plot, aí tem a explicação, aí tem o porquê, aí tem o desenvolvimento do personagem, não é, sei lá, mostrando sexo pelo sexo, enfim, tem no caso aí, né, se ele fizesse da forma adequada, teria um motivo ali por trás, uma denúncia, alguma coisa, e não é algo do tipo, a gente não percebe isso na obra. Tem um tom de denúncia social só na parte ali, quando a gente vê a cidadezinha, a situação econômica da cidadezinha e como eles sofrem ali, como eles são abalados por causa disso. Então a gente tem um tom de crítica social da forma como o prefeito lá administrou a situação e de como ele só está preocupado realmente com dinheiro. Então aí tem uma crítica. Então aí a gente pode, a carapuça serviu, as pessoas podem né, alguém pode se ver nisso daí. Enfim, fora isso, então tem algumas coisas que eu acho ali que ele pesou a mão. Ele poderia ter criado personagens realmente muito melhores, muito mais carismáticos, e enfim, eu queria gostar muito de todos eles, eu queria ter, me envolvido com esses personagens. Todos eles, né? Principalmente o Hooper, todos eles são muito legais, mas assim, em vários momentos pisaram na bola. Então vamos direto à história para vocês tentarem ali entender mais ou menos. Tudo começa na cidadezinha de Emily. Aliás, eu devo dizer que o filme também é maravilhoso. Deixa eu logo falar sobre as diferenças do filme sensacional, icônico, do Steven Spielberg. Não tenho como não falar. Poucas mudanças houveram, né? O filme ele foi bem fiel. Então, ainda dando continuidade a essa minha linha de raciocínio, o filme, inclusive, ele consertou esses problemas que eu falei aqui, né, de construção de personagem, em tornar os personagens mais carismáticos. O Spielberg fez isso. Veja bem. Então, nesse aspecto, o filme é melhor do que o livro, porque o Spielberg ele conseguiu. Aqui, quando ele pegou o livro, ele deu uma lapidada, ele tirou essas coisas que ele achou excesso, essas cenas de sexo e conversas que não tem nada a ver, sabe, conversas idiotas, tipo a mulher dá em cima lá do Hooper e eles têm uma conversa lá, vão almoçar e tem uma conversa, vamos falar sobre as nossas fantasias sexuais, aí ela diz que uma fantasia dela era ser estuprada e que não sei o que, e ela dá corda e ele começa a falar besteira, ela falando besteira também, tal, e aí vai rolar a traição, enfim, mas assim, nada, besteira por besteira, sexo por sexo, nada a ver. Então foi o que o Spielberg fez, ele tirou essas coisas meio condenáveis, né, e criou ali personagens melhores, tirou essa questão aí do adultério, transformou os personagens em personagens um pouco melhores, mais carismáticos, manteve essa questão, porque o foco foi o tubarão, mantendo aí essa questão, né, da caça, do suspense, mantendo essa questão, sim, da vida da cidadezinha e tudo o que o tubarão, e tudo que a presença do tubarão ali naquela cidade provoca, né? Então vai ter essa discussão ali também, né? Abre a praia ou não abre, o que a gente faz? Então a gente vai ter esse dilema bem feito, muito bem retratado no filme. Então a gente vai ver o dilema do nosso personagem principal, né? E o tubarão matou uma pessoa, uns vão dizer que não se preocupe porque isso não vai acontecer outra vez, outros vão dizer não, fecha a praia imediatamente, ele vai abrir a praia por muita pressão e aí vai acontecer de novo, uma mulher vai bater na cara dele, vai dizer, olha, você matou meu filho, tipo, vai culpá-lo, sendo que ele bateu o pé dizendo não, fecha as praias, ele bateu o pé falando para fechar.
e enfim. Então assim, é muito interessante o que o Spielberg conseguiu fazer. Ele conseguiu passar tudo isso, todo esse dilema, não é, do nosso personagem principal aqui, do nosso chefe de polícia, que ele vai travar. Então as melhores cenas do livro são justamente essas, onde a gente tem esses dilemas, onde a gente tem os sentimentos dele ali aflorando, a preocupação dele com a cidade. Então são os melhores momentos do livro, são esses mesmo. E a caça ao tubarão e, obviamente, as mortes, os ataques, né, são as melhores partes do livro realmente. Agora, pra gente entrar em plot, pra gente entrar em personagens, assim, no livro não tem isso, não. Nesse ponto, então, o filme foi melhor. Spielberg conseguiu fazer isso. Outra diferença é que o final é bem diferente do que a gente espera. E eu tava lendo o livro aqui, certo de que, sei lá, seria fiel ao livro, ao filme, né? E lendo, mas nossa, quando eu cheguei no final, nada a ver, muito diferente do filme, igualmente marcante, chocante. Eu gostei até do final, posso dizer que eu gostei. Foi bom. Mas o filme o Spielberg deu ali uma trabalhada um pouco diferente. Então, assim, são obras, ambas são obras ricas, eu acho que é válido ler, né? Vale a experiência de ler, não tô falando que não vale a experiência de ler. Entendendo isso aí que eu falei, né? Certos aspectos onde o autor falhou e onde o filme acertou, tentou corrigir, né? Enfim, as cenas são maravilhosas, o filme é maravilhoso, e aquela trilha do John Williams, gente, fantástico, fantástico. Inclusive, eu vou contar aqui a história do filme, né? Porque quando o Spielberg começou a filmar, muitos diziam, né? Foi uma briga, né? Alguns queriam filmar em área interna mesmo, sabe? Em piscinas, enfim. E o Spielberg, ele queria filmar de fato no mar. Então foi aquela briga, filma, não filma, e tanto convenceram, que o Spielberg tanto bateu o pé que filmaram realmente no mar mesmo. Criaram um animatrônico, né, maravilhoso ali, enorme, e o bicho ali funcionava na água doce. Mas quando ele foi levado ali para o mar, né, na hora de fazer as gravações, sempre ele estava dando problema, enferrujava e não funcionava por causa do sal. And you heard, the shark is not working, the shark is not working, the shark is... And the shark never worked. E ele então gritava várias vezes no megafone, olha, o tubarão não está funcionando, hoje não vai ter, não está funcionando, não deu. Porque, né, deu ruim. E aí eles tiveram que se virar e fazer as gravações de uma outra maneira. De que maneira? Sem mostrar o tubarão. E isso acabou sendo muito legal, muito interessante não mostrar, porque dá aquele suspense melhor, né? Então acabou sendo uma coisa assim de gênio. Então tudo cooperou para que fosse um negócio legal e bem feito mesmo, né? A partir de problemas técnicos. Então quando o tubarão funcionava, eles filmavam, quando não funcionava, não tinha jeito, eles tinham que se virar e tudo mais. Mas sei que o Spielberg teve todo tipo de problema. Problema com tubarão, problema em locação, se filma aqui, filma ali, problema com o ator que chegava atrasado e bêbado, problema com dinheiro que era pouco para um tubarão, um animatrônico, né, tão caro daquele, o orçamento foi baixo, enfim, todo tipo de problema, gente. A pressa para entregar o projeto, o prazo estava acabando e as gravações eram difíceis, né, eles não conseguiam fazer tudo que eles queriam no dia, que sempre dava problema, então atrasou e tudo mais. Sei que chegou no final das gravações, todo o elenco já estavam assim saturados, já estavam nervosíssimos, com os nervos à flor da pele. Pelo amor de Deus, acaba logo com isso, chega, porque ninguém aguenta mais, né? E finalmente, então, eles terminaram ali as gravações. Sei que no final todo mundo já estava saturado, né? Enfim, de tanta coisa, de tanto problema mesmo, de tanta pressão, inclusive, né, para a entrega do projeto e tudo mais, e das dificuldades, né, que eles tiveram para fazer. Então vale a pena aqui comentar, não posso deixar de não comentar, né, como surgiu essa obra maravilhosa que foi o filme do Spielberg. E é claro, a trilha sonora maravilhosa do John Williams, que como o Spielberg mesmo disse, é
é responsável por, sei lá, 70% do sucesso do filme. E de fato, né? Vale aqui, então, esse adendo. Então, entrando na obra. Tudo começa numa cidadezinha de Amity. E nessa cidadezinha, então, que é uma cidade de veraneio, e isso é muito comum, tá? A gente sabe que é assim, normal. Essas cidades aí que só funcionam em temporadas, né? Por exemplo, no verão. Então, eles tinham que ter ali muitos visitantes no verão para encher o comércio, para encher os hotéis. Então, eles viviam disso, né? É uma cidade turística. Então, isso é normal. Eles aproveitavam o verão para ganhar dinheiro, para lucrar, as pessoas iam lá, gastavam, comiam nos restaurantes, né, nos hotéis e tudo mais, enfim, compravam. Enfim, era assim que eles se sustentavam ali. E vai acontecer que um dia vai haver um ataque de um tubarão, um grande tubarão branco. Uma moça vai morrer. Que já começa o filme, já começa o livro com uma cena de sexo, essa moça lá fez sexo, blá blá blá, e aí ela vai nadar pelada, drogada, no meio da madrugada, e se joga lá na água, o tubarão ataca, e essa moça morre. Esse primeiro comecinho aí do livro, eu gostei muito, porque foi muito focado assim, nossa, e agora? Sabe essa questão da surpresa? Fica muito claro que a surpresa das pessoas, ninguém esperava um tubarão. Mas será que foi mesmo um tubarão que matou essa mulher no meio da noite? Aí eles descobrem, não, de fato foi um ataque de um tubarão. Mas isso não se preocupe, porque não vai acontecer de novo. Se é que foi um tubarão, ele já deve estar longe, né? E por aí vai. Então, beleza, passa um tempo, acontece outro ataque, aí eu não vou contar a história, mas temos vários ataques de tubarão. Vai chegar um rapaz, que é justamente o Hooper. Esse Hooper, ele é um especialista e resolveram dar um plot aqui, né? Esse Hooper, na verdade, era irmão do ex-namorado de infância, há muito tempo atrás, ex-namorado, da Ellen, que é a mulher do chefe de polícia. Então esse Hooper vai ser chamado para trabalhar, né, com o chefe de polícia, né, que está justamente ali lidando com o caso. Então ele vai ver, poxa, teve uma morte. Vamos fechar a praia, gente. Não, vamos chamar alguém, vamos ver, não vai acontecer de novo. Vamos chamar alguém para ver o que está acontecendo aqui, né? E então chega justamente o Hooper. E ele vai, quando ele chega, ele vai fazer experiências ali, ele vai ver a água, ver se tem algum problema na água, vai ver a população de peixes ali, será que tem peixe a mais, a menos, peixe que geralmente não tinha aqui, temperatura da água, tudo para ver, para entender o que estava atraindo aquele tubarão. E aí ele vai dizer, olha, eu também, e ele vai passar alguns dias lá, todas as noites, ele vai fazer revista, ele não vai achar nada de anormal, mas ele vai fazer revistas, ronda ali, não vi nenhum tubarão. E, enfim, e vai fazer as suas pesquisas, tá tudo normal, né? A água. Ele vai tentar justificar, olha, naquela noite a água estava muito fria, era de madrugada, estava frio, a água estava gelada, foi propício para o tubarão estar ali, né? Silencioso, não tinha ninguém, só tinha a moça lá. Foi uma tragédia, simplesmente isso, né? Foi uma tragédia. Mas isso não vai se repetir, e esse tubarão já deve estar longe daqui, né? O próprio Hooper chegou a essa conclusão, o tubarão já deve estar longe daqui. Então ele vai se envolver muito, ele vai passar muito tempo, né, na casa desse policial, né, a Ellen vai oferecer ali, logicamente, um almoço, eles vão conversar, né, vão lembrar ali do passado, né, ele vai... Na época, o Hooper ainda era muito pequenininho, ele era bem mais jovem do que ela, não é? Ela namorava um irmão e ele ainda era jovem, tinha uns 7, 8 anos, enfim, terminou o relacionamento e tudo mais. E ela vai, a partir desse momento, vai ficar de olho no rapaz, ela vai ficar de olho no Hooper. E aí a gente vai ver o que vai acontecer depois, vai ter todo um desenvolvimento ali, ela vai dar em cima do Hooper, ele não vai resistir, e ela vai trair o esposo, né? Vai trair o Brody. E aí o que acontece? Depois disso tudo, vai acontecer outros acidentes, aí a gente tem toda aquela questão, né, se eles fecham ou não a praia. Isso aqui é muito legal, muito bem abordado, não vou dar spoiler, porque é bom ler.
né? A leitura, você acompanhando a leitura é interessante, porque você vai vendo todos os dilemas, todos os prós e contras, as discussões e tudo mais, e enfim. Eu acho que ele podia ter falado um pouquinho mais aqui, talvez, sobre os tubarões, dando algumas informações mesmo sobre os tubarões, né? Principalmente o tubarão branco, onde ele habita, o que ele come, peso, tudo mais, sabe? Acho que falta um pouco de informação aqui. Tem uma cena em que ele tá passeando ali justamente com a Ellen, né? No momento antes da traição, eles estão conversando pela rua. E o Hooper vai dizer que ele ama os animais, né? Que ele é apaixonado pelo estudo, que os tubarões são animais incríveis, impressionantes. E aí ele começa a falar alguma coisa, né? O tubarão é assim, 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 ele vive não sei onde, e aí a Ellen, né? Aí ele mesmo se corta e diz, não, deixa pra lá, essa conversa não te interessa, né? E eu, não interessa sim, por que você parou? Fala, rapaz, continua. Ele estava falando ali dos tubarões, né? Então, seria interessante, né, a Ellen ser a gente ali naquele momento, sabe? Ou então, se não ela, pelo menos o Brody. Ou então naqueles momentos lá, que eles estão ali discutindo, né? Ele só fala que o tubarão tá atacando e que que o tubarão atacou, provavelmente ele não vai voltar, porque não é típico dos tubarões ficarem muito tempo em um só lugar e sozinhos, e né, principalmente se tiver comida em outro lugar, e, enfim, e a gente acaba não sabendo de onde ele veio, a gente acaba não sabendo o que atraiu aquele tubarão, a gente acaba não sabendo por que ele ficou rondando ali tanto tempo, né? A gente não sabe, não entende, ou seja, não é explicado, né? O Hooper não explica pra gente quais são os hábitos desse tubarão, ou por que aconteceu aquilo. Então seria interessante algum personagem ser a gente ali, tô explicando pra você, leitor, você que não sabe, né? O que como é um tubarão, como ele vive, como que é os hábitos dele, enfim, deixa eu explicar, é assim, 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 assim. Então acho que faltou um pouco disso, né? Alguém para ser a gente ali, né, naquele meio, como se a gente estivesse ali aprendendo alguma coisa, de fato. Eu acho que a figura ideal para isso seria justamente o Hooper, não tem outra, né? Porque o Hooper é o estudioso ali, né? E, enfim, e a gente acaba sem entender, né? Por que veio esse tubarão, e, enfim, não tem justificativa, mas enfim. Aí o resto da história é muito legal, muito interessante, porque a partir do momento em que eles ficam naquela dúvida se vai abrir a praia, se não vai, o Hooper diz, pode abrir, não vai ter perigo, o tubarão não tá nem mais aqui, tenho certeza que não tá aqui. E outra, eu vou rondar todos os dias, fique tranquilo, todo dia eu tô rondando. O Hooper trabalhou duro ali, realmente, ele trabalhou dia e noite rondando, pesquisando, tudo mais, né? Enfim, para que, né, os banhistas ali tivessem um mínimo ali de segurança. Mas, e de fato, o tubarão, ele não estava ali na praia, mas ele estava ali próximo, então eles resolveram caçar aquele tubarão meio que como vingança, porque uma outra pessoa foi morta, um amigo, que foi um pouquinho mais longe com o seu barco para pescar, e ele foi atacado. E veja bem, né? Então houve sim outro ataque do tubarão. Aí, olha só, obrigado, disse Brody, espero que você o encontre, ou seja, o corpo, antes que dê à praia, antes que esse corpo chegue à praia. Brody ficou subitamente apavorado consigo mesmo. O corpo era Ben Gardner, um amigo seu. O que diria Sally se o ouvisse referir-se ao seu marido como o corpo? 15 anos de amizades relegados, esquecidos. Não havia mais Ben Gardner. Havia apenas um corpo que precisava ser encontrado antes de transformar-se num inconveniente sangrento, não é? E causasse ali pânico e desespero nas pessoas da praia. Então o tubarão ainda estava ali. E a partir desse momento, então, eles resolvem travar uma caçada, né, contra esse animal.
Então aí a gente percebe que tá todo mundo perdido, né? O Hooper ele não entende nada disso, não entende nada de tubarão e não entende nada de mar e de caçada. Ele é um policial, mas ele vai a essa caçada juntamente com... ou melhor, o Brody, né? Ele é policial e não entende nada disso. Ele não entende nada de tubarão, mas tá lá nessa caçada. O Hooper, tudo bem, porque mais ou menos ele entende, ele é um técnico, porém ele nunca participou de uma caçada, nunca matou um animal. Imagina, matar um animal que é o estudo, que é a vida dele, um animal que ele admira, que ele ama. Jamais ele mataria um animal marinho, né? Então, para participar de uma caçada, né? Então o Hooper tava lá, né? E um outro rapaz chamado Quinn, que esse homem, ele é totalmente torto, totalmente errado, faz coisas totalmente questionáveis, e enfim, é um personagem também que você não gosta logo de cara, é um personagem detestável também, enfim. Então, e por aí vai. Vale a pena você ler, gente. É diferente do filme em vários aspectos. O final não tem nada a ver, viu? O final é muito diferente do filme. Então, se você viu o filme, pode ler o livro sem problemas. Em alguns aspectos ele é, sim, na essência, fiel. Em alguns aspectos o filme até corrigiu algumas falhas, algumas coisas, né, chatas do livro. Mas assim, o livro é legal, é emocionante, ele é tenso. Você não consegue parar de ler, porque é muito bom, é muito legal. O ambiente do clima, do terror, é muito bom, é muito gráfico, é muito mais gráfico do que o filme, né, gente? O filme tem lá o ataque do tubarão, tem aquele susto, mas aqui é gráfico demais. Você vê o ataque do tubarão, o sangue, a primeira morte, gente, nossa, a primeira morte é horrível, você vê a agonia, a moça morrendo ali desesperada, e o sangue subindo, e ela põe a mão ali na perna, ela não sente a perna, ela não sentiu dor, mas ela não sentiu a perna, e aí quando ela põe a mão assim, tudo que ela viu foi um osso, a ponta de um osso cheio de melado com carne, e aí ela começou a se desesperar, porque aí ela entendeu que ela foi abocanhada ali pelo tubarão, né, porque o negócio foi tão rápido, tão forte, que ela não sentiu dor exatamente. E aí, pronto, o tubarão começou a puxar ela pra lá e pra cá. Gente, é muito bom, é muito horrível, mas é muito bom, emocionante. E você vai gostar demais, eu tenho certeza. Fica aí então a dica, né? Tubarão, de Peter Benchley. E você tira as suas conclusões. Obviamente, como eu falei. Procura, não é passar pano, mas assim, entender certas coisas, não é pra colocar tudo ali na balança e no fim tirar a sua conclusão. Mas, não chegar só a dizer, eu não gostei da história, não gostei do plot, né? Tem coisas boas aqui que a gente pode tirar sim da obra e com certeza vale a pena, vale pelo menos a experiência da leitura, isso com certeza. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha e até a próxima.